querido aluno, querida família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi, professora de língua portuguesa, e hoje, para o 8º ano, nós vamos falar um pouquinho de tempos verbais, esse assunto que eu sei que você adora, não é mesmo? Bom, eu sei que às vezes não é um assunto muito agradável, mas é necessário, é importante, a gente precisa saber. E como que a gente vai aprender? Pela repetição, pela prática, pela insistência do seu professor, da sua professora. E é assim que a gente vai conseguir melhorar, certo? Melhorar a educação, melhorar a língua portuguesa, para você dominar, para você escrever, para você conjugar os verbos, principalmente em situações mais formais, que a gente sabe que são necessárias, né? Às vezes você está conversando ali num contexto mais informal, com a sua família, com o seu amigo, às vezes escorrega um pouquinho ali na conjugação e não tem tanto problema. Mas em contextos, né, de escola, do seu trabalho futuramente, isso vai ser importante, isso vai fazer diferença e vai abrir caminhos aí, vai abrir portas, né? Vai abrir ótimas oportunidades para o seu futuro. Então vamos lá, vamos praticar mais um pouquinho. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho do modo indicativo. Então vou começar aqui com uma breve revisão e depois a gente entra no modo subjuntivo e no imperativo, certo? Então vamos lá. Primeiro, para a gente falar dos tempos e modos verbais, a gente precisa lembrar o que é verbo. Então o verbo é aquela palavrinha que vai indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, uma ocorrência, né? Ou mesmo um desejo. Os tempos verbais, eles correspondem a uma variação que indica um momento que essa ação, que esse estado, que esse fenômeno, que esse desejo está acontecendo. Esse momento pode ser simultâneo à fala, pode ser anterior à fala ou pode ser futuro, né, que ainda vai acontecer depois da fala. Então, o tempo verbal, ele situa determinado fato de acordo com o momento de sua ocorrência, que pode ser simultaneamente, antes ou após a fala. Então, no momento da fala, eu chamo de presente, depois da fala eu chamo de pretérito, e se vai acontecer ainda não aconteceu, eu digo que é futuro, certo? Então, esses são as três principais divisões. Então, os tempos verbais, né? O verbo, ele admite flexão de número, então ele pode ser singular e pode ser plural, de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Então, lembra aí, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele também vai ser conjugado de acordo com o tempo, como nós já dissemos. Ele também tem a voz, que pode ser ativa, passiva e reflexiva. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. E os três modos, né? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Na aula passada a gente falou bastante do indicativo e hoje nós vamos falar do subjuntivo e do imperativo. Vamos lá então, revisando. O modo indicativo, ele é empregado quando a atitude do enunciador revela ser aquele fato sobre o qual se escreve ou se fala algo real, algo verdadeiro, né? Algo certo. Então, quando eu digo trabalho no escritório da empresa, a mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda familiar, ou o trem partiu da estação às 3 horas da tarde de domingo. Olha só, presente, né, pretérito, todos do modo indicativo. Então, o modo indicativo, ele é dividido em presente, pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, e futuro do presente, futuro do pretérito. Vamos lá, vamos relembrar. E para a gente relembrar, preparei aqui um joguinho, né, para a gente ir praticando e se divertindo ao mesmo tempo. Vamos lá? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. O modo indicativo expressa dúvida, certeza, pedido ou ordem. Então, o modo indicativo é aquele que vai trazer certeza, né, das ações, dos fenômenos, dos desejos, das ocorrências. Qual dos verbos destacados está no modo indicativo? Ó, Rebeca viu o pôr do sol, então viu. Tomara que eu possa ir à festa, possa. Seria mais fácil se eu estudasse mais, seria. Ou meu pai quer que eu estude mais. Qual que está no modo indicativo, né? Então, qual que traz essa certeza, né? Então, Rebeca viu, eu tenho aqui pretérito perfeito. Qual é o tempo verbal de algo que já aconteceu? Então, antes da fala, né? Já aconteceu a ação. Presente, futuro, pretérito ou adjetivo. Então, é um pretérito. Tempo verbal da frase eu gosto de maçã. E aí, esse gosto, né? O gostar aqui, conjugado. Presente, futuro, pretérito ou futuro do pretérito. Então, a ação do presente. Tempo verbal de cantei, né? Eu cantei. Presente, pretérito imperfeito, imperfeito ou futuro. Então, eu cantei, pretérito perfeito. Que
Que frase abaixo está no tempo presente? Vamos lá. Letra A. Eu serei madrinha de seu casamento. Serei. B. Eba, ganhei na loteria. Ganhei. C. Geisa finalmente comprou o seu carro. Comprou. Faço um excelente macarrão instantâneo. Ah, macarrão instantâneo eu também faço, né? Vamos lá, então. Qual é o presente? Faço. Que frase seguir está no futuro do presente? Fui ao shopping, mas estava fechado. Estarei sempre ao seu lado. Encontrei uma moeda de ouro na calçada. Ou falei demais? Qual aqui é o futuro do presente? Fui, estarei, encontrei ou falei? Letra B, estarei. O tempo verbal que indica um fato que ocorreu no passado, antes de outro também no passado, é futuro do pretérito, futuro do presente, presente do indicativo ou pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, né? Como se eu tivesse uma linha do tempo, duas ações no passado, né? Então, o pretérito perfeito, ele é um passado em relação a outra ação também que ocorreu no passado. A oração que apresenta o verbo no futuro do pretérito é, vamos analisar. Letra A. Joaquim deixou este livro aqui. Os meninos ganharam o jogo. O passado me condena. E se mamãe deixasse, eu iria. Então, vamos lá. Deixou, ganharam, condena ou deixasse. Futuro do pretérito. Letra D. Deixasse. Então, olha só. O futuro do pretérito está atrelado a, então, futuro, ação futura, atrelado ao pretérito, né? Ou passado. A afirmação abaixo correta é, letra A. O presente só diz respeito ao momento da fala. O futuro do presente está atrelado a uma ação no passado. O pretérito mais que perfeito é o passado que teve certa continuidade. Ou o presente do indicativo pode indicar uma ação contínua. Bom, então, letra D, né? Uma ação contínua aqui no presente do indicativo. O tempo verbal da frase. Quem sabe você estudaria se eu pegasse meu chinelo? Olha, sou como uma ameaça, hein? Olha só. Então, quem sabe você estudaria. Estudaria é presente do indicativo, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito ou nenhum dos anteriores. O que você acha, hein? Você estudaria se eu pegasse meu chinelo, né? Estudaria e pegasse meu chinelo. Então, a gente tem aqui, né? Futuro do pretérito. Muito bom. Ninguém vai pegar chinelo, né? Você vai estudar por vontade própria, tenho certeza disso. Então, vamos continuar com a aula de hoje. Bom, e agora que nós relembramos aí bastante sobre o modo indicativo, vamos falar então do próximo modo, que é o modo subjuntivo, e ele é dividido aí em alguns tempos verbais. Dentro do modo subjuntivo eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Então, vamos lá. Qual que é a principal característica do modo subjuntivo? Ele é empregado quando a atitude do enunciador, né, de quem fala, revela conteúdos emocionais que expressam ideias de dúvida e incerteza. Então, em contraste com o modo indicativo que dava certeza, né, dos acontecimentos, aqui eu vou ter dúvida e incerteza. Observe esses exemplos. Se tudo der certo, viajaremos na sexta-feira à tarde. Então, ó, se tudo der certo. Talvez eu vá para a festa da escola, certo? Então, talvez eu vá. Observe nesses dois exemplos aqui que eu tenho, né, um certo grau de dúvida aqui, de incerteza, que é a característica do modo subjuntivo. Então, olha só. Presente do subjuntivo é o tempo verbal que exprime uma ação da atualidade que é incerta ou duvidosa. Quando eu digo, por exemplo, que eles comam. Então, uma dica para a gente conjugar aqui o modo subjuntivo, que ajuda bastante, é a gente colocar o que na frente. Então, observe. Que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam. Pretérito imperfeito do subjuntivo exprime um verbo no passado dependente de uma ação também já passada. Observe, se eles comessem alimentos saudáveis, não estariam doentes. Então, tem duas ações no passado, ó. Comessem e não estariam doentes, certo? Então, olha só. Aqui a dica é a gente colocar a partícula C. Então, se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles
comessem. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro? O futuro do subjuntivo, ele vai exprimir uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. Então, quando eles comerem, se sentirão melhor. Então, qual que é a condição para eles se sentirem melhor? Que eles comam, né? Então, se eles comerem, é a condição para que eles se sintam melhor. Então, outra dica aqui, para conjugar o futuro do subjuntivo, é usar a partícula quando. Então, quando eu comer, quando tu comeres, quando ele comer, quando nós comermos, quando vós comerdes e quando eles comerem. Então, ó, recapitulando. Para conjugar o presente, que, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito, se, e aqui o futuro do subjuntivo, quando. Né? São as diquinhas aí para te ajudar nessa conjugação. Outro modo que a gente vai analisar agora é o modo imperativo, né? Como o próprio nome diz, quando a atitude do enunciador, ele dá uma ideia de ordem, de pedido, de comando. Então, quando eu digo, por exemplo, faça o favor de se comportar na escola, né? Então, como se fosse uma ordem, aqui eu tenho o modo imperativo. Ou quando eu digo, fique quieto, né? Também uma ordem aqui, um pedido. Então, ele vai falar de desejos, de ordens, de pedidos. É a característica do modo imperativo. Então, o modo imperativo, diferentemente do que acontece com os outros modos verbais, ele é indeterminado em relação ao tempo. Por se tratar de uma ordem ou pedido, infere-se que a ação ocorrerá no futuro. Ele não possui, olha só, uma curiosidade, não possui a primeira pessoa do singular e nem a terceira pessoa. A representação é feita pelo pronome você. Existem duas formas, então ele tem duas formas diferentes. Para o imperativo afirmativo, então quando eu faço um pedido, quero que aquela pessoa cumpra aquela ordem, né, atenda o meu pedido, o meu desejo. E quando eu quero que ela não faça aquilo, né, não realize o meu pedido, não realize o meu desejo, né, não me atenda. Então olha só, imperativo afirmativo, chegue cedo em casa. Quando eu digo, por exemplo, pare, né, imperativo afirmativo. E o imperativo negativo, não diga nada aos meus pais. Então, ó, não diga. Não durma tarde, também, né? Imperativo negativo. Vamos lá. Então, fica mais ou menos assim, né? Lembrando que a gente não tem aqui o eu. Então, vai ficar assim, parte tu, parta você, partamos nós, parti vós, partam vocês. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós e não partam vocês. Ele soa um tanto formal, não é mesmo? No dia a dia a gente não costuma usar. Mas é importante que você saiba conjugá-lo e saiba identificá-lo, certo? Então vamos lá. Segundo joguinho da aula de hoje para a gente praticar um pouquinho modo subjuntivo e modo imperativo. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Ó, primeira frase. O treinador quer que eu... vamos lá. Parte do time, no presente. Quer que eu faças, façam, faça, façais, fizer, fizeres, né? Ele quer que eu... faça. Presente do subjuntivo. Depois, eu iria ao evento se disponível, mas não estou. Pretérito imperfeito. Então, eu iria ao evento se estiver, estejam, estaria, estivesse, estariam, estivesses. Então, eu iria se eu estivesse. Ela fará uma festa quando? Seu namorado. Então, futuro. Modo subjuntivo. Quando encontrar, encontrará, encontra, encontram, encontrais, encontras. Então, ela fará uma festa quando encontrar, né? Quando ela encontrar seu namorado. Tomara que ele, por mim, presente, modo subjuntivo. Então, tomara que ele espero, esperar, espere, esperam, esperava ou espera. Então, tomara que ele espere. Se você, os presentes, eu teria mais tempo para a decoração da festa. Pretérito imperfeito. Então, se você compravam, compro, compras, comprar, comprasse, eu comprei. Então, se você comprasse. Quando você, iremos visitar minha avó. Então, quando você querer, quero, queres, querias, quisestes ou quiser. Quando você quiser.
Silêncio, por favor. Olha só, imperativo, afirmativo, vocês. Então, fazes, façam, faças, façamos, façais ou façam. Vocês, né? Então, façam, silêncio, por favor. Imperativo, afirmativo. Não agora, por favor. Olha só, esse imperativo é negativo. Então, tu partas, parte, parti, partam, partais ou partamos. Imperativo negativo para o tu, então não partas, tu. Daqui imediatamente, imperativo afirmativo para você. Então, você. Saio, sais, saia, saiam, sair ou saiamos. Então, você, né? Saia, você. Não tão depressa. Imperativo negativo para o tu. Então, não como, não comes, não comia, não comas, não comeu ou não coma, para tu. Então, não comas, tu. Isso aí. Então, praticamos bastante, né? Essa, então, foi mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós revisamos um pouquinho do modo indicativo, falamos do modo subjuntivo e do imperativo. Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima aula. E, ó, tem uma diquinha aí pra você, ó, praticando aqui imperativo. Fique saudável, calmo e seja prestativo, ok? Então, te espero na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.